nós abordamos um pouco do padrão de desenvolvimento científico e tecnológico, chamando a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que as tecnologias, quaisquer que sejam, não estamos nos referindo especificamente às de saúde, elas incorporam em si mesmas valores. O processo de desenvolvimento científico e tecnológico é orientado, é definido, é balizado pelos valores sociais, éticos, pelos interesses, pelos propósitos das pessoas que estão envolvidas no seu desenvolvimento. A maior parte dos investimentos em pesquisa, em desenvolvimento científico e tecnológico, é feita com recursos públicos. E são os gestores públicos, portanto, em geral, associados com as empresas, com as indústrias, enfim, com os setores que desenvolvem essas tecnologias, que definem quais tecnologias ou quais promessas de tecnologia são merecedoras do investimento. Fundamentalmente, o processo de inovação que hoje orienta, guia o desenvolvimento, progresso técnico no mundo todo, na economia toda, tem como principal valor busca alcançar, sobretudo, uma melhor eficiência, ou seja, se produzir mais com menos recursos. Fundamentalmente, que menos recursos são esses? São os recursos que seriam ou que são retribuídos ao trabalho para a sua remuneração. Nesse sentido, a eficiência tem um valor muito claro de significar a possibilidade de uma maior extração da mais-valia relativa do trabalhador. A busca do lucro, da acumulação do capital, é o principal motor do processo de inovação. Ora, isso é pouco condizente ou pouco adequado a um projeto como o da reforma sanitária brasileira, do SUS, em que os valores da liberdade individual, da igualdade social, da solidariedade são fatores reitores, reinantes. Nós precisamos, portanto, buscar um modelo de desenvolvimento tecnológico, científico, tecnológico, que tenha desde a sua origem, desde o seu momento de concepção de quais tecnologias são merecedoras de investimento para serem desenvolvidas, com base nesses valores. E para isso, claro, o que é fundamental, ninguém tem certamente a receita de quais são as tecnologias que vão contribuir para a integralidade da atenção à saúde, para a promoção da igualdade, para a redução das desigualdades. Para isso, para que se identifiquem as tecnologias que são portadoras desses valores, é preciso fundamentalmente democratizar o processo de decisão sobre quais as linhas de pesquisa, quais os projetos de pesquisa científica, quais são as tecnologias, os projetos de tecnologias que devem receber os recursos públicos para virem a ser desenvolvidos. Nesse sentido, é o que os estudiosos da área chamam de necessário ampliar a comunidade de designers, ou seja, ampliar o número de pessoas, de setores sociais envolvidos na definição do padrão de tecnologia que a gente quer. É claro que a tecnologia é fundamental para a área da saúde, como para diversas áreas do nosso mundo, mas não tenham dúvida de que a potencialidade das tecnologias está negada, ou seja, nós poderíamos ter tecnologias muito melhores do ponto de vista não apenas da sua eficiência, mas sobretudo da sua contribuição para a construção de sociedades mais igualitárias, com maior liberdade, se nós tivéssemos esse processo de democratização, de ampliação da participação na definição do padrão tecnológico. Não seria o interesse do lucro, da acumulação capital que estaria fundamentalmente guiando. Porque, veja, para que se reproduza essa sociedade baseada na desigualdade, baseada na reprodução de uma estrutura desigual, é fundamental que se mantenham separados as dimensões do trabalho intelectual e do trabalho manual. Hoje, os cidadãos mortais, comuns, veem a tecnologia quase como um fetiche, como se fossem maravilhas, como se funcionassem por mágicas. Isso é propositadamente feito, como se um pequeno grupo apenas pudesse compreender como funcionam as tecnologias, quando, na verdade, isso é feito de uma forma a exatamente excluir as grandes massas, as pessoas comuns, dessa possibilidade de influenciar o rumo da pesquisa científica e tecnológica. Na verdade, não tem nada de mágico, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de profundamente misterioso nas tecnologias, seja na área de comunicação, na área de informação, na área de transporte, enfim, todas que a gente vive. Não tem nada de fantástico, de miraculoso, de misterioso. Agora, nós somos ignorantes porque nós temos um processo de produção que separa
o trabalho intelectual do trabalho manual. E nós viramos meros apertadores de botão, sem compreender como é que aquilo funciona. É preciso melhorar, portanto, o nível de compreensão das pessoas sobre o funcionamento da ciência e da tecnologia. E para isso a ciência e a tecnologia precisa se abrir à participação, ao que o Boaventura de Souza Santos tem chamado de ecologia dos saberes. Com isso, certamente, nós teremos tecnologias não somente mais adequadas à promoção dos valores que são socialmente compartidos, como muito menos com muito menos impactos negativos, tanto sobre o meio ambiente. As tecnologias hoje produzem um lixo tecnológico insuportável. Nós chegamos a aeroportos, vemos aquelas naves lá abandonadas, compramos celulares e todo mundo tem em casa 2, 3 celulares, a quantidade de tomadas diferentes que uma não adapta a outra, então a gente precisa ter não sei quantos carregadores de celular, de vídeos, enfim. Ou seja, há uma irracionalidade que é presente nesta lógica estritamente econômica de produção de tecnologias, que representa um custo altíssimo para a sociedade e que pode ser superado desde que a gente tenha uma democratização do processo de decisão sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Pois é, a vigilância sanitária é fundamental para que a gente tenha um padrão de desenvolvimento tecnológico mais adequado à promoção e à recuperação da saúde. O que a gente tem, na verdade, é muito pouco. A vigilância sanitária, não só a vigilância sanitária, mas as políticas públicas, de modo geral, ainda fazem muito pouco no sentido da promoção desse novo padrão de desenvolvimento científico e tecnológico. A grande medida que foi tomada, e é recente no mundo todo, e é importante, é a chamada avaliação das tecnologias de saúde. E, de fato, na medida em que essas tecnologias, medicamentos, equipamentos, insumos, vacinas, kits diagnóstico terapêutico passaram a ter um impacto muito grande sobre os custos do sistema de saúde, os diversos países do mundo começaram a criar agências e organizar redes. No Brasil nós temos a Rebrates, para realizar estudos que subsidiassem os gestores públicos da saúde em particular nas suas decisões sobre a incorporação ou não dessas tecnologias, utilizando os 3 critérios que são fundamentais: a questão da segurança, as tecnologias são seguras ou produzem mais danos, representam mais riscos do que a sua não utilização. Em segundo lugar, as tecnologias são eficazes, produzem de fato aqueles efeitos positivos que elas prometem. E, em terceiro lugar, os custos que essas tecnologias vão representar para o sistema vão permitir que ela seja oferecida de uma forma equitativa para todos ou vão contribuir para a inviabilidade dos sistemas universais de saúde. E são questões que a ATS discute e que são fundamentais. Mas eu diria que são insuficientes, porque a ATS, a Avaliação de Tecnologia de Saúde, chega após o processo de produção da tecnologia. A tecnologia está pronta, a decisão é só se incorpora ao sistema público ou não. Mas o desenvolvimento daquela tecnologia que foi financiado com recursos públicos transcorreu à margem da discussão na sociedade. Ou seja, as políticas públicas precisam ser formuladas. No momento, antes do desenvolvimento das tecnologias, é preciso que a regulação do Estado, como é o caso da vigilância sanitária, atue. A Anvisa, no caso do Brasil, tem um papel importante na concessão da anuência às patentes. Isso é fundamental, está sob pressão para que a Anvisa deixe de ter esse papel de conceder um parecer para que as patentes sejam registradas, sejam aceitas ou não. Esse papel é fundamental, exatamente para que a gente não tenha apenas que decidir depois se a tecnologia já está pronta, se a gente vai usar ou não, mas que antes, para que a gente venha a desenvolver as tecnologias, aquelas sim, que serão capazes de ter maior efeito positivo, menos riscos, sejam mais seguras e que sejam feitas com custos suportáveis pela sociedade. Isso tem que ser feito antes. Então, a ATS é importante, mas a ATS é insuficiente. Precisa ser articulada a um processo de intervenção da regulação sanitária a montante, antes que elas próprias venham a ser desenvolvidas.